Bom, a gente começa este bloco trazendo a resposta do advogado especialista, Dr. Henrique Jambiski, à pergunta do dia. E a pergunta para o Dr. Henrique Jambiski é a seguinte: doutor, fiquei sem pagar o custeio uns anos atrás e agora o banco me procurou oferecendo parcelamento. Só que a dívida era de 200 mil e o banco pede 454 mil para fazer em 10 anos. Não tem nada de errado nesta conta? Dr. Henrique responde. Olá, tudo bem? Olha, tem pelo menos 3 questões muito importantes dentro dessa pergunta. A primeira é que um financiamento de crédito rural, o reembolso está sempre ligado ao sucesso da operação. Então, todas as vezes que o produtor rural tem a perda da sua capacidade de pagamento, seja em razão de uma quebra de safra, seja em razão de um problema de mercado ou qualquer outra circunstância que atrapalhe a sua capacidade de fazer o pagamento daquela operação, ele tem o direito de parar a conta, de pedir ao banco que prorrogue e, se for necessário, que parcele. Então, o banco ofereceu parcelamento, não é nada demais. Em segundo lugar, a questão dos 10 anos é legal sim, mas poderiam ser 5, como poderiam ser 8, poderiam ser 12, poderiam ser 15. A lei de crédito rural fala que o parcelamento deve se dar de acordo com a efetiva capacidade de pagamento do produtor. O que isso significa? Isso significa que para uns produtores, depende do tamanho do problema, da perda da capacidade de pagamento, 5, 6 anos é o suficiente. Para outros, nem com 10 vai pagar, vai precisar de 12, vai precisar de 15. Então, antes de aderir ao parcelamento, é sempre importante fazer a verificação da efetiva capacidade de pagamento. Mas, por último, se o produtor tinha uma dívida de cerca de 200 mil, não vai adiantar ele parcelar em 10 anos se ela virou mais de 450. A questão não está atrelada só ao banco aceitar a prorrogação, nem só ao banco conceder prazo. A questão está ligada também ao valor que o banco pede e os encargos que o banco coloca. A lei de crédito rural esclarece que o produtor, quando prorroga, número 1, tem que ter os mesmos encargos da operação originária. Qual é a única exceção? Se o banco reduzir os juros. O banco nunca vai poder aumentar os juros na nova operação para fazer a prorrogação. E, em segundo lugar, os juros de crédito rural são os mais baixos de todo o sistema financeiro nacional. Se uma dívida sai de 200 mil em poucos anos para 450, tem alguma coisa errada nessa conta. A sugestão é que, antes de prorrogar, o produtor peça o recálculo dessa operação, pede para o seu gerente o extrato e checa por que a dívida cresceu tanto. No extrato vai ter os juros, as cobranças, as taxas e as multas. E com isso, se ele precisar, ele pode pedir auxílio do seu sindicato, do seu contador, do seu advogado de confiança e verificar por que a dívida ficou tão grande.